Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 5, versículo 5. Isso aqui é uma palavra que o Senhor Jesus ele dá no Sermão da Montanha. E eu quero pregar para você em duas traduções. Na tradução Revista e Corrigida, que você está lendo aqui, e na NBV, na nova versão, na nova Bíblia Viva, vamos assim dizer, né? Nessa tradução fala assim a Escritura Sagrada: bem-aventurados os mansos. E aí diz assim, ó, porque eles herdarão a terra. Na tradução NBV diz assim: felizes são os mansos, porque eles receberão a terra por herança. E aí eu comecei a meditar nisso aqui, e eu comecei a dividir essas duas partes, né? Sobre as pessoas que são mansas, e por que Jesus disse herdarão a terra. E aí eu comecei a pensar nisso aqui, e eu queria passar para você. A religião lá fora, quando as pessoas vivem na religião, as religiões elas dizem assim: siga Jesus e você vai para o céu. Parece que é uma coisa assim que a gente segue Jesus só para um dia entrar onde, pessoal? Só para entrar no céu. Mas você vê que Jesus está falando no Sermão da Montanha que nós vamos receber o que por herança? A terra, o planeta Terra. E olha só que interessante, Jesus ele diz: você vai me seguir e você vai tomar por herança. Você sabe que herança é uma coisa que se passa de pai para filho. Então era do pai, agora vai ser do filho. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos receber por herança a terra. A religião lá fora, ela vai tentar te explicar que você vem na igreja somente para se preparar para o céu. Mas pelo que Jesus está dizendo aqui, quando você se prepara, você vai invadir essa terra. Você vai invadir Campo Grande, você vai invadir o Mato Grosso do Sul. Você vai tomar posse da terra, coisas palpáveis, terrestres, humanas. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a religião ela tem a tendência de colocar que Jesus ele veio aqui para a terra só para nos dar a oportunidade de um dia nós irmos para o céu. Não, isso claro, óbvio também, mas não, isso aqui Jesus ele veio sobre a face da terra para nos dar as bênçãos. Aonde, pessoal? Aqui na terra. Outra coisa, a religião diz: você vai para o céu, mas o reino de Deus diz: você vai adquirir propriedades e territórios, você vai adquirir, como eu coloquei no estudo aqui, você vai adquirir coisas aqui você vai adquirir coisas aqui na terra. Então antes de você e eu irmos para o céu, nós vamos herdar a terra, tomaremos posse de coisas aqui na terra. Eu até coloquei no meu estudo: Adão e Eva, quando eles pecaram, eles nunca perderam os céus. Algum dia por acaso você viu na Bíblia Sagrada que Deus deu para Adão e Eva, Deus deu o céu? Não, Deus nunca deu o céu. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, eu quero que você abra ela. Vamos abrindo em Gênesis 1, versículo 26. Olha que interessante esse texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha como é que diz na Revista e Atualizada esse texto. Diz assim, ó: e governe, ou ele tenha domínio, ou governe sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus ele quis sempre do Adão e da Eva que eles governassem a terra e não governassem o céu. Adão e Eva nunca teriam domínio no céu, eles teriam domínio na terra. Se você voltar um pouquinho atrás, em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, olha só o que diz em Gênesis 2,15, que forte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar. E o que diz aí, pessoal? E para guardar. Então Deus ele criou o ser humano, ele tomou o homem e diz que Deus colocou ele na terra, no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Deus nos colocou na terra para isso, pessoal, para nós termos domínio sobre a face da terra. Se você for um pouquinho para frente em Gênesis 2, no versículo 19, você vai ver outra coisa aqui, ó. Olha só o que diz, ó: e havendo pois Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Adão, olha só, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Quer que você dê um glória a Deus aí?
Quem está conseguindo entender o que está escrito aqui? Então Deus, ele criou a terra, depois colocou Adão e Eva aqui, e a Bíblia Sagrada está dizendo para nós que o Adão que ia determinar o nome dos animais, o Adão que ia dominar os animais, ele que ia dominar tudo, ele que ia governar. Quando você vai ler o Salmo 116, aliás 115, versículo 15 e 16, você vai ver claramente isso aqui. Salmo 115, versículo 15 e 16. Bendito, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Bem dividido, né? Céus e a terra. E olha só o que diz 16. Os céus são os céus de quem, pessoal? Do Senhor. Mas a terra, a quem que Deus deu? Aos filhos dos homens. Então você vê que os céus são do Senhor, mas ele deu a terra para os filhos dos homens. O que eu acabo aprendendo e entendendo nesse texto? Que nós nunca perdemos o céu. Você e eu, a gente nunca perdeu o céu, porque você só pode perder uma coisa que estava contigo. Eu perdi uma coisa que estava assim, ó. Eu perdi, no caso, a minha Bíblia. Então a minha Bíblia estava comigo, eu perdi em algum lugar. Tem muita gente que perde, por exemplo, o celular, né? Ah, eu perdi o celular é teu, você perdeu. Eu e você, a gente nunca perdeu o céu, porque a gente nunca foi para o céu. Nenhum de nós aqui foi para o céu. A gente ainda vai para o céu. Agora, o que o ser humano perdeu quando Adão e Eva pecaram, o que o ser humano perdeu? A terra. Então Jesus, você vai entender que Jesus, ele veio sobre a face da terra para restabelecer a terra para mim, a terra para você, que nós venhamos ter uma vida abençoada aqui na terra. Por isso que eu quero que você abra em João capítulo 17, a partir do versículo 20. João 17 não, João 17, 13. João 17, versículo 13. Eu vou ler isso aqui para você e vai abrir muito mais agora a sua mente, a sua cabeça em relação a isso. Porque Jesus, ele disse assim, ó: mas agora eu vou para ti. E digo isto aonde que Jesus disse? Isso, então eu estou indo para o céu, mas eu estou dizendo isso aqui na terra, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E escute isso aqui agora. E deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vai continuando lendo. Não peço, aqui que eu queria chegar, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então vamos lá, para você entender que Jesus, ele não veio só para me levar para o céu, mas Jesus veio para que eu herdasse a terra. Você vê que quando eu e você, nós nos convertemos e nos batizamos das águas, nós não vamos para o céu. Você concorda comigo? Toda pessoa, claro que pode acontecer de uma pessoa se batizar nas águas e Jesus levar a pessoa, mas a recíproca não é a verdadeira em todos os sentidos, em todas as pessoas. Eu já fazem praticamente 22 anos que eu fui batizado, e eu continuo aonde? Aqui na terra. Então Jesus, depois que uma pessoa se batiza, uma pessoa aceita ele deixa a pessoa sobre a face da terra. Para quê? Para ele herdar a terra, para ela voltar a governar na terra, para ela viver sobre a face da terra e adquirir bastante coisa sobre a face da terra. Então eu estava lendo isso aqui, eu disse, caramba, olha só mais adiante o versículo 20 agora. Leia o versículo 20, ó. E não rogo somente por estes, que Jesus estava falando daqueles discípulos, né, que estavam com ele. Disse, não estou falando somente dos discípulos dessa oração, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Continua, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, e que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga bem. Então vamos lá. Então Jesus, ele veio sobre a face da terra para isso, para estabelecer de novo para mim e para você o domínio, o governo sobre a face da terra. Então não é esse negócio, sabe, eu aceitei Jesus, eu vou ir para o céu, e o céu vai ser uma coisa depois. O céu vai ser uma coisa futura, que nós nunca entramos lá, nós nunca chegamos lá, nós nunca colocamos nosso pé lá, nunca. Agora Jesus, ele veio dar para mim e para você esse governo. E aí ele fala mais, olha como Jesus quer que eu e você, nós ocupemos a terra. Mateus 28, 18. Olha que interessante. Então se prepare que você vai crescer muito nessa terra, você vai ser dono de propriedade, você vai ter uma saúde abençoada e você vai viver sobre a face da terra glorificando o nome dele. Eu até coloquei essa frase, ó: nós vamos crescer e seremos donos de propriedades, nós vamos invadir esse planeta, assumir o reino do rei aqui nessa terra. É isso que Deus quer.
Agora a religião, ela entende, por isso que as pessoas das religiões lá fora, como é que diz assim, elas não seguem muito, não vão muito na igreja, não leem muito a Bíblia Sagrada, porque as pessoas têm a ideia que Jesus ele veio sobre a face da terra só para as pessoas irem para o céu depois. Só para o céu. Então a pessoa, céu, nem sei se acredito muito nisso. Não, Jesus em primeiro lugar, ele veio para você ter uma vida maravilhosa aqui. Você ser bem sucedido e abençoado aqui. Porque o Adão e Eva perderam a terra, o Adão e Eva nunca perderam o céu. Olha só Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele diz agora aqui, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e amém. Onde é que foi dado o poder para Jesus? No céu e na terra. Mas o poder que ele vai dar para mim e para você, para onde que vai ser? Na terra, para você ficar aqui agora nas nações. Você em todas as nações, você ensina as pessoas a guardar, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então Jesus, ele quer que eu e você a gente fique na terra para fazer discípulos, para fazer pessoas semelhantes a ele, pessoas que vão ficar curadas, pessoas que vão prosperar, pessoas que vão ser abençoadas, bem-sucedidas, que as pessoas vão olhar e dizer assim: caramba, o que é isso? Isso aqui é o reino de Deus aqui na terra sendo invadido. Que seja feita a vontade de Deus, como é lá no céu, que seja feito Não foi essa a oração do Pai Nosso? Qual foi a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é. Tem gente doente no céu? Tem gente miserável no céu? Tem gente endemoniada no céu? Não, que seja feita a vontade do Senhor, assim aqui na terra como é no céu. Diga amém, Jesus. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 5, versículo 13, você vai entender que Jesus vem nos preparar mais para a terra do que para o céu, irmão. O céu, meu irmão, o céu, depois que você aceita Jesus e você vai vivendo em santidade, o céu já é. Mas você não tem que se preparar. Como é que você vai se preparar para entrar no céu? Não tem preparação. Agora Jesus, ele quer preparar eu e você aqui na terra. Olha o que ele disse, vós sois o sal da onde? Do céu? Não tem sal do céu, irmão. Não tem sal do céu, não existe isso. Isso é coisa que a religião enfia na tua cabeça, irmão. Não, o céu vai ser depois. Antes de Jesus, ele disse: você vai se tornar o sal da terra. E ele disse: se o sal for insípido, ele não tem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta aqui na terra, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não, e agora diz mais: vós sois a luz do céu. Luz da onde, irmão? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você vai ser extremamente usado aqui nesse mundo, aqui nessa terra, nas nações. É isso que Jesus quer. Então eu descobri isso quando eu me converto e você se converte. Nós não vamos para o céu. A primeira coisa que acontece, nós ficamos na terra. Nós ficamos aqui. E por que nós ficamos aqui? Para estabelecer o que Adão e Eva perderam. Mas você lembra lá em Mateus 5, versículo 5? Volta de novo lá. Mateus 5, 5. Quem que vai herdar a terra? Leia comigo quem que vai herdar a terra aí, pessoal. Bem-aventurados são quem? Pronto, os mansos. Aqui que eu queria chegar. Então você entendeu que Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz que quem vai tomar posse da terra vai ser os mansos. O manso não é a pessoa pacata, não é a pessoa... Não, isso é uma pessoa besta, retardada, sei lá, que ela está com problema. Agora, irmão, quem que vai herdar a terra? O manso. O manso é aquele que tem muita força, mas sabe controlar. Anota isso. É aquela pessoa que ela é controlada. Ela controla os pensamentos, ela controla as palavras. O manso, diga bem alto comigo, é o disciplinado. Isso. Mas pastor, como é que eu vou conseguir essa disciplina nas palavras? Quando eu vejo, eu estou falando besteira, pastor. Pastor, quando eu vejo, eu estou pensando nas besteiraiadas. Pastor, quando eu vejo, eu estou, eu não consigo controlar minha mão, meu corpo, a minha cabeça. Eu não estou conseguindo controlar. Então, é porque o reino de Deus ainda não está em você. Porque quando o reino de Deus está em você, a primeira coisa que acontece, você se torna manso. Você consegue se governar. Porque a Bíblia Sagrada diz em Lucas 17, no versículo 20 e no 21, diz assim. Lucas 17, 20. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior.
E ele diz: dirão, está lá o reino, está aqui o reino, está lá, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tem uma tradução que fica bem gostosa de você entender, que é Revista Atualizada, que diz assim, um vão dizer, está lá o reino, outro vai dizer, está aqui o reino. Não, porque o reino de Deus está onde? Dentro. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, e a pessoa recebe o Espírito Santo, o reino de Deus está nela. Ela é mansa, ela é controlada, e ela vai adquirir propriedade nessa terra. Ela vai adquirir propriedade na terra. Se você é um descontrolado, você não vai ter nada nessa terra. Porque quando o reino de Deus ele entra na vida de uma pessoa, e o reino de Deus entra, a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é batizada nas águas, ela não morre para ir para o céu, ela fica. Você fica vivo, e você fica controlado, você se torna manso, você é uma pessoa que você controla o que você pensa, o que você fala, e a cada ano vai passando, e você vai tomando posse das bênçãos, porque agora você é disciplinado. Se você for parar para pensar, irmão, pensa comigo, seja uma pessoa assim, inteligente. Quem que tinha um interesse enorme, irmão, mas tinha um interesse assim violento sobre esse mundo aqui? Quem tinha interesse? Satanás. Ele sempre, quando Deus criou o homem, criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, o diabo sempre quis ser rei de um planeta. Sempre quis ser rei de um mundo, sempre. O diabo sempre quis isso. E ele ficou com uma inveja enorme quando Deus criou Adão e Eva, porque ele queria a terra para governar, ele queria a terra para dominar. E quando ele apareceu, ele chegou para Adão e Eva, ele sabia que só existiria uma maneira do Adão e Eva perderem o reino da terra, eles deixarem de ser reis, eles deixarem de governar, que era o pecado. Se eles desobedecessem Deus. E você sabe, foi exatamente isso que o diabo fez, a serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que o diabo veio e começou aquela conversa macia com a Eva, foi falando com a Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, daqui a pouco o Adão também comeu, e o que aconteceu? Eles perderam o governo, eles perderam o domínio, e o diabo então começou a dominar sobre a face da terra. Então olha só que coisa interessante. Quando Jesus ele vem sobre a face da terra, ele vem com um único propósito. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo Natal. Qual que é o propósito de Jesus ter nascido? Olha só o que diz em Isaías 9 versículo 6. Agora você vai entender esse texto. Agora você vai entender o que é Natal. Olha só o que diz, porque um menino nos nasceu. Então quando Jesus era bebezinho, um filho se nos deu. E agora lê para mim o que Jesus veio a trazer de volta. O que ele vem a trazer nas costas dele? O governo. Primeiramente o governo pessoal, que você se tornasse manso. Primeiramente o governo, que você venha conseguir governar a tua saúde, que você mande as doenças embora, e que o diabo não governe mais o teu corpo, que não governe mais teus pensamentos. Por isso que a pessoa se converte, irmão. A pessoa que se converte, ela recebeu o governo agora está pensando de novo como Adão e Eva antes do pecado. Ele está agora obedecendo a Bíblia, está obedecendo a palavra de Deus. Agora você consegue governar, e esse governo que te traz essa disciplina, você fica manso. Esse governo vai fazer você adquirir coisas. E olha que interessante, então o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Isso aqui é o que Deus tem para cada um de nós, coisas maravilhosas. E não é só no céu, o céu vai ser depois. Isso aqui é para ser maravilhoso aonde, pessoal? Aonde que ele veio trazer de volta o governo? Na terra, irmão, é na terra, irmão, você tem que pensar nisso. E a Bíblia diz que ele vai ser conselheiro, você vai receber os melhores conselhos aqui nessa terra. E o que mais? Deus forte. Você vai ter uma força, irmão. Você vai ter uma força que é descomunal, uma coisa incrível. As pessoas vão dizer assim: caramba, que força é essa? É porque eu recebi Jesus. Jesus nasceu e eu recebi Jesus. E olha que forte, Pai da eternidade. Aí sim, aí você vai agora, porque a pessoa diz assim, um dia eu vou viver na eternidade. Um dia não, você já está vivendo na eternidade.
Quando você aceita Jesus de Nazaré, você começou agora para viver para sempre com Ele. E o que mais? Príncipe da paz. Vai ser uma tranquilidade que você vai ter, que as pessoas vão dizer: caramba, que tranquilidade é essa? Que calma é essa? É porque o diabo te tirou o meu governo, o diabo tirou o reino. Eu não era mais rei sobre a face da terra, mas eu aceitei Jesus e agora o governo está de volta. E agora eu vou adquirir coisas sobre a face da terra. Por isso que o demônio odeia que você tenha casa, carro, que você fique saudável. O diabo odeia que você tenha família. O demônio odeia, por quê? Porque você está herdando a... O que você está herdando? Você está herdando a terra. Quanto mais coisas você adquirir, mais você for abençoado, você vai herdando a terra. Você vai tomando posse. Você vai começando a adquirir as coisas. Você vai começando a controlar o teu corpo. E o demônio odeia. O demônio odeia isso. Porque na cabeça dele, ele é o rei aqui. A Bíblia diz, pessoal, olha só que forte, Romanos 5, versículo 14. Diga: meu Deus. Está entendendo quem vai herdar a terra? Os mansos. Quem é o manso? É aquele que recebeu Jesus, recebeu o reino de Deus e agora ele se governa. Agora você é uma pessoa que você se governa, você se disciplina, você é uma pessoa que se obedece, você obedece a Bíblia Sagrada, você consegue controlar teus pensamentos, controlar tuas palavras, você controla as tuas atitudes. Você é uma pessoa agora que você é bem dirigida sobre a face da terra. Agora você está na terra, mas agora você é guiado pelo reino de Deus aqui na terra. E você vai avançando e vai conquistando e vai crescendo. Por isso que eu não aceito não crescer. Eu não consigo aceitar não crescer. Eu quero conquistar muita coisa sobre a face da terra. Muita coisa, para envergonhar bem Satanás. Porque o diabo tirou o nosso governo e Jesus nos deu de volta. É isso, mano. Olha só o que diz, ó. No entanto, olha o que diz a Bíblia Sagrada: a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então você vê que a Bíblia diz que a morte, o que ela fez, pessoal? Ela reinou. Você não viu que está escrito aí que a morte reinou? Desde quando Adão e Eva pecaram, entrou um rei sobre a face da terra. Entrou alguém que começou a dominar a cabeça das pessoas, dominar a saúde, dominar a vida financeira. O diabo começou a reinar. Esse reino aqui da terra foi dado para os homens, foi dado para Adão. Mas quando Adão pecou, foi dado para as trevas. E a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque Moisés veio a lei, veio a palavra escrita. E aí o que acontece? Aí olha que coisa interessante. O diabo sempre entendeu que isso aqui é dele. 1 de João 5,19. Abre lá. 1 de João 5,19. Então o diabo sempre quis o controle desse mundo para ele. Então, como Adão que tinha esse controle, fez o Adão pecar. Mas olha que interessante isso aqui, pessoal. Sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está onde, pessoal? No maligno. Então hoje você tem que entender isso, que você fica sobre a face da terra, depois que você se converte, para você ir avançando e dominando o reino das trevas. Por isso que quando Jesus chegava, o diabo ficava louco e se batia e dizia assim: você veio me destruir, Jesus, cala a boca e sai dele. E Jesus já dominava aquele corpo, aquela pessoa ficava liberta e começava a seguir Jesus. Aí aquela pessoa não morria, ela continuava viva, ela ia lá e pregava para outra pessoa, e aquela outra pessoa também se tornava parte do reino de Deus aqui na terra. E assim foi indo. Inclusive eu e você hoje fazemos parte desse reino aqui na terra. Olha o que Jesus ele disse sobre o diabo. Ele diz também em João 16 versículo 11. Aleluia. Quando você se torna manso, é porque o reino de Deus está em você e você vai herdar a terra. Você vai conquistar muita coisa sobre a face da terra. Volta um pouquinho o versículo 10 para nós, ó. Um pouquinho menos, 9, menos. Deixa eu ver, E quando ele vier, olha só, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo. Por isso que a gente não tem que converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, do pecado porque não crê em mim. Então as pessoas pecam porque não acreditam em Jesus. Segundo, da justiça, dos direitos aqui na terra, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais.
Então Jesus não ficaria mais sobre a face da terra, mas o Espírito Santo convenceria de todo o direito que eu tenho sobre a face da terra, porque a gente não ia mais ver Jesus. Próximo versículo: e do juízo, porque o príncipe, olha isso aqui, porque o príncipe deste mundo está julgado. O que Jesus chama o diabo? Príncipe do mundo. Você vê que Jesus chama príncipe do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que o diabo reinou com a morte sobre a face da terra. Então ele tomou isso. Ele tomou isso de mim e de você. Por isso que Deus tem anseio. Deus tem um anseio grande, que o homem conquiste, que o homem tenha muitas coisas sobre a face da terra, seja abençoado, bem sucedido. E depois de tudo isso ainda vá para onde? Vá para o céu. Aí sim, aí um dia nós vamos entrar no reino de Deus, lá no reino dos céus, vamos dizer assim, aonde Ele é rei. Só que Ele, Deus, Ele é rei, bate no peito e diz assim, dos reis. Mais uma vez, diga rei dos reis. Eu e você, nós somos reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse. Você já leu em Apocalipse capítulo 1, versículo 6? Olha o que diz em Apocalipse, ó. Diz que Jesus nos fez o que, pessoal? Reis. Mas reis para reinar onde, pessoal? Reinar no céu? Também. Mas primeiro reinar onde? Na terra. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então eu descobri isso. Eu não aceito outra coisa a não ser reinar sobre a face da terra. Mas para mim reinar, eu tenho que ser restabelecido o governo. E o governo, quem fez isso foi Jesus quando nasceu. E acabou, eu assumo isso para mim. Então acaba acontecendo comigo, com você, o que está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos quase finalizando aqui. Romanos capítulo 5, versículo 17. Quem está entendendo o recado aí, levanta a mão. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus, viu? Você vai ser muito bem sucedido sobre a face da terra. Você vai começar a governar no seu corpo. Se o diabo vier tentar com uma enfermidade, pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Se o diabo vier tentar na sua vida financeira, você vai dizer, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Se o demônio vier tentar na tua casa, você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se o demônio vier tentar na tua vida espiritual, você vai declarar ao diabo e você vai dizer, eu estou firme na liberdade que Cristo me libertou. É isso, irmão. Você sobre a face da terra, você está em um território hostil, você está em território inimigo, mas você é uma pessoa que você está vivendo diante da presença do Senhor. Você vai governar sobre a face da terra. Não aceite o diabo te governar. O diabo governou até Jesus vir. Quando Jesus veio e você aceitou Jesus, diz assim a Bíblia, ó, atenção, hein? Porque se pela ofensa de um, ou seja, Adão, que ele ofendeu Deus, desobedecendo a palavra de Deus, né? Que não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele foi lá e comeu. Se pela ofensa de um, a reinou por este, então a morte entrou e começou a reinar o mundo, reinar no corpo, reinar na vida financeira. Qual foi o primeiro ato do diabo depois que Adão e Eva pecaram? Qual foi o primeiro ato dele? O assassinato. Caim matou. E aí começou. O diabo começou a governar as mentes das pessoas. O diabo começou a governar o corpo das pessoas. O diabo começou a governar todo mundo. E olha o que diz, ó. Porque se pela ofensa de uma morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Lê para mim essa palavra, por favor, todo mundo, vamos lá. Não mais alto reinarão, hein? Não escutei, reinarão, hein? Mais alto reinarão, hein? Você vai reinar em vida por um só, que é Jesus Cristo. Nós vamos reinar em vida. Irmão, a gente foi chamado para reinar em vida. A gente foi chamado para dominar o nosso corpo. A gente foi chamado para dominar aqui a nossa vida financeira. A gente foi chamado para dominar, meu irmão, a nossa mente, a nossa cabeça, para a gente se controlar sobre a face da terra. Eu e você, nós vamos reinar em vida. E tem mais, versículo 18, ó. Pois assim como por a ofensa de um só veio o juízo sobre todos, e os homens a condenação, assim também por um só ato de justiça, que Jesus fez por mim e por você aqui na terra, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de quê, pessoal? Então, se o Adão e Eva pecaram, e o diabo veio para nos condenar, toda a raça humana, Jesus veio, e ele veio também para salvar toda a raça humana. E aí diz mais o 19 agora, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos
justos. Eu e você, nós não somos justos, nós somos justificados por Jesus Cristo. Por isso, quando o diabo vem me tentar colocar uma enfermidade no meu corpo, eu não aceito. E aí o diabo começa a dizer: mas você peca, você falha, você o quê? E eu digo: eu falho, mas Jesus não falhou. Jesus não falhou, Jesus não errou. Então eu não aceito você colocar essa doença no meu corpo, porque Jesus já pagou o preço por ela, e Ele é justo e me justifica. E aí eu continuo vivendo sobre a face da terra, abençoado. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e diga de novo assim: reinar em vida. Vocês estavam aqui, eu estava lembrando de uma passagem que é lá no Antigo Testamento. Mas essa vontade, esse anseio que a gente tome posse de coisas aqui na terra. Abra sua Bíblia Sagrada em Josué, capítulo 13, versículo 1 e 2. Aleluia. Diga: Deus é bom. Você vê que coisa interessante, né? Deus colocou o homem aqui sobre a face da terra para viver para sempre governando. Mas aí o diabo queria governar esse mundo, tentou Adão e Eva, eles pecaram e eles entregaram esse governo na mão do diabo. Aí Jesus veio, e toda pessoa que aceita Jesus, o governo volta para ela. Ela se torna mansa, parecida com Jesus. Essa pessoa recebe o reino de Deus nela. E quando essa pessoa fica mansa, ela começa a conquistar coisas. Porque você vai ver que as coisas aqui nessa terra não são descontroladas. As coisas aqui dessa terra são para os controlados ou descontrolados? Controlado. Pessoa que é descontrolada não tem muita coisa. Então ele começa a te dirigir. Você começa a ser uma pessoa controlada e abençoada aqui sobre a face da terra. É muito forte. Mas a gente tem isso, irmão. A religião ainda faz isso. Eu estou me preparando para ir para o céu. E é um fracassado, um derrotado nessa terra. Não, irmão. Eu não vou ser capacho do capeta aqui. Se eu fosse para ser só do céu, eu tinha morrido e ido para o céu, irmão. É ou não é? Eu me batizava nas águas, abri os olhos, me batizei nas águas, abri os olhos, estava no céu. Agora eu vou aqui. Jesus, obrigado, agora estou no céu. Quem se batizou nas águas e continuou vivo, levanta a mão. Então para que é? Para você tomar posse de coisas aqui. Olha o anseio de Deus. Josué 13:1. Era porém Josué já velho, entrando em dias, ele está quase morrendo. E disse o Senhor para Josué: você já está velho, Josué, entrando em dia, você está quase morrendo. E olha só o que Deus falou para ele: e ainda muitíssima terra ficou para... Deus está feliz ou está bravo com ele? Deus está bravo. Deus dizendo: rapaz, você está velho e ainda tem muita coisa para você conquistar. Eu queria que você conquistasse mais. Eu queria que você assumisse mais. Eu quero que você tome mais bênçãos, tome posse de mais bênçãos. Esse é o anseio de Deus, que você envergonhe Satanás tomando o território dele aqui nessa terra, invadindo. Fala em voz alta comigo: vou invadir. Isso, nós vamos invadir Campo Grande, irmão. Nós vamos invadir, irmão. Por isso, irmão, que eu entro lá no SBT e na Band, eu entro assim, tudo bem, pessoal, isso aqui é nosso. Estou falando para você. Tem crente que entra todo, sabe, recatadinho. Meu Deus, não sei se eu posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem que parar com isso aí, irmão. Tem gente acha que de vez em quando que tem gente meio soberbo. Não é soberbo, não. Eu não vou deixar coisa para trás, não. Eu quero assumir tudo que Deus tem para mim aqui nessa terra. Eu quero ser abençoado, quero ser bem sucedido. Eu não quero chegar um dia que Deus vai falar o que Ele falou para Josué: ô Josué, você está ficando velho já. Você deixou um monte de coisa de conquistar. Eu queria que você tivesse envergonhado mais o capeta. Você tinha que tomar mais posse da terra. Então não esquece disso, irmão. Toda vez que uma pessoa é liberta, nós estamos assumindo uma propriedade que era do diabo. Toda vez que uma pessoa fica curada, nós estamos assumindo uma propriedade que era do diabo. Toda vez que você assume um pedaço de terra aqui, a tua casa, você adquire um carro, você adquire qualquer coisa sobre a face da terra, você está assumindo aquilo que é território de quem, pessoal? Do diabo. O diabo te odeia porque você está tomando posse daquilo que na cabeça dele é dele. Mas Jesus veio trazer de volta o governo. Jesus veio trazer para nós de volta o governo. Por isso que eu acredito nisso, que foi dado poder para Deus no céu e na terra, mas Ele decidiu estabelecer o poder para nós, que Ele tem no céu e na terra, para a gente usar na terra, para você usar na terra. E depois que você pisar bastante na cabeça do diabo, que você assumir um monte de coisa aqui nessa terra, depois, muito bem sucedido, você vai para o céu. E quando um dia forem fazer um exame de autópsia em você, vai estar escrito assim, sem causa de morte aparente. Eu não morri com enfermidade.
o doutor vai escrever embaixo assim, ó: Jesus o chamou. Você acha muito isso? Você acha muito isso? Para o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, eu acho pouco ainda. Eu quero que você viva muito abençoado sobre a face da terra. Jesus, ele disse em João 10:10: eu vim trazer para vocês vida, e eu vim trazer vida com abundância. Eu vim para abençoar vocês. Por isso, irmão, não aceite doença, não aceite miséria, não aceite fracasso, derrota. Você agora recebeu o governo, e agora você está entendendo. Grita comigo: para isso que Jesus nasceu. Você entendeu agora para que Jesus veio ao mundo? Ele veio trazer coisas para mim e para você maravilhosas. Ele veio trazer paz para mim, ele veio trazer conselhos para mim, ele veio trazer, como você viu lá na Bíblia Sagrada, ele veio trazer, sabe, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele veio trazer força, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É isso que ele veio trazer. Por isso, irmão, que você vai escutar uma pessoa que se converteu: nossa, você mudou tanto, você está agora, sabe, você não fala mais palavrão, eu me governo agora não é mais o diabo que governa minha boca. Nossa, você parou de ir lá na zona do meretrício? Parei. Por que você não vai mais lá agora? Agora eu me governo, agora eu tenho governo. Antes eu estava desgovernado, estava descontrolado. Nossa, você vivia batendo na esposa. Não bato mais. Por que eu não? Agora eu sou governado, e agora eu me tornei uma pessoa mansa. Eu me tornei uma pessoa controlada, eu tenho muita força, eu pareço um cavalo de forte, mas eu me controlo, eu uso a força só contra o diabo. Eu vou herdar coisas sobre a face da terra. Você vai tomar posse de coisas sobre a face da terra. Os mais controlados serão os mais abençoados. Diga aleluia. Olha bem para mim aqui, ó. Você nasceu em Cristo para ser um vencedor sobre a face da terra. Aliás, errei, você não nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser mais do que vencedor. O que seria uma pessoa vencedora? O que venceu. E o que é um mais que vencedor? Você vai vencer várias vezes. Mais que vencedor. Você vai vencer todas as vezes que aparecer. Você está num território hostil, mas não tenha medo do diabo, porque Jesus está com você. Aplauda bem forte ao Senhor. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: isso é Natal. Não é panetone. Não tem nada a ver com panetone, irmão, nem com peru. Tem a ver com Jesus te dar de volta o governo sobre a face da terra. Isso é Natal, irmão. As pessoas não entendem nada, irmão. Natal não tem nada a ver com Papai Noel, brinquedo, nada a ver esse negócio, irmão. Pode fazer, mas não tem cabimento. Quem entendeu hoje o que é Natal? Você veio para ser abençoado sobre a face da terra. Jesus veio para isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Diga: eu não aceito outra coisa. Vou vencer aqui nessa terra. Quem vai começar a assumir vários e vários postos das trevas aqui na terra? Vou assumir, vou começar a destruir, vou tomar posse. O diabo pensa que o teu corpo é dele. Você sabia disso? O diabo pensa que lá a tua casa onde você mora é território de quem? É dele. Ele pensa que você adquiriu um filho, uma filha. De quem que ele pensa que é o filho e a filha? É dele. Ele pensa, irmão. Ele pensa que aqui sobre a face da terra, ele está pensando que isso aqui é dele, irmão. E se você for ver, quando Adão e Eva pecaram, é dele ou não é? É, mas o que Jesus veio trazer para mim e para você? O governo. Diz que nos ombros de Jesus veio carregando. Qual foi a primeira coisa que Jesus veio carregando? Ele veio carregando o Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe. E o que o homem perdeu? O governo. E o que Jesus veio trazer de volta nos ombros? A primeira coisa: o governo. Ele veio trazer o governo, irmão. Ele quer que você governe, ele quer que você controle, ele quer que você estabeleça, ele quer que você determine. Por isso que as pessoas dizem assim, esses pastores ficam falando que tem que determinar. O quê? Claro que tem que determinar. Você tem que enfiar o dedo na cara do diabo e dizer assim: Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida. Ele vai dizer: mas você é um pecador. Eu sou um pecador, mas o meu Jesus não é. Eu aceitei ele me substituiu na cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quem está compreendendo o Espírito Santo?
Aleluia. Você vai ser bem sucedido e abençoado sobre a face da terra. Levante as tuas mãos o mais alto que você pode aos céus agora. Jesus, obrigado, Jesus, por ter vindo sobre a face da terra. Jesus, obrigado por ter nascido. Agora é hora de orar, não é hora de você fazer mais nada, irmão. Agora é de você orar. Se você não entendeu, você não vai orar, né? Se você não entende agora, se você entendeu, você vai orar agora, irmão. Você vai orar, você vai estabelecer agora o governo de Deus aqui na terra. Você vai estabelecer a vitória. Você vai dizer para as trevas agora que ela não tem cabimento, não tem capacidade mais sobre você. Se o diabo está tentando a tua saúde, você pode dizer para o diabo agora: pega toda a tua doença e bate em retirada agora. Hoje Deus deu essa palavra para você ficar curado, irmão. Pelas feridas de Jesus lá na cruz do Calvário, você recebeu a cura. Você está curado. Sim, pelas feridas de Jesus nós já fomos curados. Oh glória, aleluia. Tome posse da tua bênção agora, meu irmão. Tome posse da tua bênção agora, minha irmã. Se o diabo está tentando a tua vida financeira aqui, você pode dizer: diabo, você pode sair, porque Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Os mansos, eles vão herdar a terra. Os mansos vão tomar posse aqui dessa terra. Sim, eu controlo a minha vida, eu controlo o meu corpo, eu controlo a minha mente. Se você está com um problema espiritual, se você é uma pessoa que você está pensando aí em besteira, irmão, se é uma pessoa que você está pensando umas coisas erradas, umas coisas esquisitas, você tem que repreender agora. Eu controlo os meus pensamentos agora através do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu: sai, demônio, sai com esses pensamentos macabros, malditos, pensamentos de pecado, pensamentos de ódio, de rancor. Sai agora. Você não controla mais minha vida. Pode pegar o que é teu agora e sair da minha mente. Você pode dizer para o demônio agora: sai da minha casa. A minha casa não é reduto seu, não é reduto. Adão e Eva pecaram e me entregaram a minha casa para ti, mas Jesus me entregou de volta a minha família. Sai da minha casa. Fala aí: sai do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Você pode sair. Esse território é um território sagrado, é um território celestial. Eu vou te envergonhar, Satanás. Eu não vou ser igual o Josué, que ficou velho e tinha muita coisa para conquistar aqui nessa terra. Não, eu quero tudo, Deus, tudo, 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 tudo. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou caminhar sobre a face da terra, no território do inimigo, sabendo, grita em voz alta comigo: maior é aquele que está em mim do que aquele que vem do mundo. Mais alto: maior é aquele que está em mim do que aquele que vem do mundo. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E que seja feito aqui nessa terra, assim como é no céu. Oh glória, aleluia. Tem coisa chegando para você, meu irmão. Você nasceu para vencer aqui nessa terra. Você nasceu para ser um bem-sucedido, um abençoado. Você nasceu para ter as coisas. Não aceite miséria, fracasso, derrota, doença. Você não deve aceitar isso. Não vai se moldando com esse sistema, e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui. Você pode ser perseguido, você pode ter lutas e dificuldades, mas você vai ser mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não vou deixar um cadarço na mão do diabo. Eu não vou deixar um cisco de olho na mão do diabo. Nada, 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 nada. Tudo que o diabo tinha levado, ou ele acha que é dele, é meu por direito. Se Adão e Eva pecaram e entregaram nas mãos do diabo, Jesus veio, pagou o preço e entregou tudo de volta nas minhas mãos. Levanta a mão para cá que eu vou te falar uma coisa que um dia um cara falou para mim. Ele disse: você não pode ir para a praia porque a praia é do diabo. Eu falei: o diabo não tem poder para criar uma coisa dessa. A praia não é do diabo, a praia é para governar os filhos de Deus. Os rios é para os filhos de Deus governarem os rios, os campos. A gente foi criado para governar esses lugares. Você vai comer o melhor aqui nessa terra. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você aceitar Jesus e começar a procurar viver de acordo com a palavra, o demônio vai te atacar, mas ele sempre vai perder. O diabo sempre vai perder. Nós nascemos para vencer. Espírito Santo de Deus. Oh glória. Levante as tuas mãos para o céu e diga assim: e depois disso ainda vou entrar no céu. Oh glória, aleluia. Oh, eu vou reinar sobre a face da terra, e depois eu vou viver para sempre com Jesus no céu. Mas antes, grite em voz alta: eu vou reinar em vida. Mais alto: eu vou reinar em vida. Mais alto: eu vou reinar em vida.
Isso, você manda na sua casa. É você que determina, é você que exige, é você que decide, é você que controla. Obrigado, Jesus, pelo seu nascimento. O Senhor veio trazer de volta o governo. O Senhor veio nos dar coisas maravilhosas. O Senhor veio nos dar conselhos tremendos. O Senhor veio nos dar força. O Senhor veio nos dar eternidade. E o Senhor veio nos dar paz. Levante a sua voz e declare: nasci pra vencer, vou acreditar. Os sonhos jamais podem se apagar. Luta, meu irmão, luta por isso. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Nasci, eu nasci pra vencer. Solta a voz aí, solta a voz. Eu também nasci. Você nasceu para vencer essa doença, essa crise. Você nasceu para vencer essa perturbação na tua cabeça, esse pecado. Você nasceu para vencer ele. O diabo não governa mais. 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 Vou acreditar. Aleluia. Sonhos jamais podem se apagar. Lutar para vencer. Lutar para vencer. Pela fé. Ei. Conquistar. Aleluia. Sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. Você vai cantar. Nasci para vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar para vencer. Sou filho de Deus. Agora melhor, vai lá. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Aleluia. Levanta a mão para cá. Cada conquista que você adquire sobre a face da terra, você envergonha o diabo. Cada cura do teu corpo, cada pessoa da sua casa que se converte, cada aquisição que você tem de um terreno, de uma propriedade, toda vez que você consegue ir para uma praia, você consegue ir para um rio, toda vez que você adquire uma casa, você está envergonhando o diabo. Porque o diabo jura que aqui sobre a face da terra é dele. Pastor, mas tem pessoa que não serve a Deus e tem as coisas. Não, é do diabo. Mas toda vez que você está em Cristo e conquista alguma coisa, ele odeia isso. Ele odeia. Porque foi Jesus que deu esse governo para você. Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes. E você vai reinar em vida junto com Jesus. Reinar em vida. Aonde você meter o pé, Deus vai te dar. Aonde você for, você vai conquistar e ser abençoado e bem sucedido. E você diga: eu assumo cada versículo de hoje, cada palavra, cada entendimento. Eu nasci para ser abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Se prepare que você vai ficar completamente sadio. Se prepare que você vai ser extremamente abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré.